E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Aqui professor Vônei Matheus, aqui do curso R5, e hoje a gente começa a nossa preparação aí de Direito Penal para o concurso do DEPEN. Meu parceiro, você que vai aí trabalhar aí no sistema prisional federal, se Deus quiser, viu? Bem, roda a vinheta. A gente vai trabalhar com direito penal de forma bem detalhada, devagar. A gente vai criar uma base bem forte aqui para que você possa acompanhar a gente de forma linear, constante, tá? Os alunos aí que são do curso R5, qualquer coisa, se precisar desse material, você me envia um alôzinho pelo WhatsApp que eu te envio o PDFzinho disso aqui, tá ok? Vamos lá então, começar. Antes de começar a falar sobre direito penal, você tem que entender o que é a melhor disciplina da face da Terra. Direito penal. Direito penal, cara, é o que eu chamo de ó todo-poderoso direito penal. Direito penal é lindo, é fácil, entendeu? É muito exemplificativo, é bem bacana. É claro que não é por isso que a gente vai deixar de estudar ele. A gente tem que estudar ele até por conta disso com mais afinco, com mais gosto, para que a gente possa aí obter um êxito maior na prova. Beleza? Mas o que é estudo de direito penal? Qual é o objeto de estudo de direito penal? Eu sei que o direito penal estuda crime, né? Mas é só isso? Eu tenho que ver se é só isso ou não. Bem, o direito penal, a gente pode começar a trabalhar com ele com um negocinho chamado de infração penal. A infração penal, ela é nada mais do que é como se fosse uma mãe que tem 2 filhos. Essa mãe a gente vai chamar de gênero, que tem 2 filhos. Cada filho é uma espécie. Então pode vir uma questão dizendo que infração penal é gênero que possui 2 espécies? Sim, está correto. Então, se ela possui 2 espécies, ela tem um nome para isso, essa subdivisão em 2, tá? Que é chamada de dicotômica. Ela é dicotômica, tá? Ela se divide em 2 partes. E quais são as partes, os filhos, as espécies que se subdividem em infração penal? Elas são: o primeiro que a gente vai ver é crime, o segundo, contravenção penal. Os dois aí tem um rol muito grande de exemplos de ações que são crimes e contravenções penais. No direito penal, a gente costuma se ocupar mais do crime. No direito penal, a gente costuma se ocupar mais do crime. Mas a contravenção penal também faz parte, né? Principalmente para concursos de nível médio, como é o caso, a gente trabalha mais com crime, né? Com a árvore do crime, aquela coisa toda. Mas não vai ser o caso aqui nas nossas aulas. Nossas aulas vão ser detalhadas em ambos os casos, tá? Bem, o crime, por sua vez, é uma mãe que tem quantos filhos? 3. E quando ela tem 3 filhos, nós não chamamos mais de dicotômica. Nós chamamos ele de tripartido. Possui 3 filhos. Filhos também chamados de espécie. Então eu posso afirmar que crime é gênero que se subdivide em espécies. Sim, não é tão comum se ver isso em questões, mas pode se subdividir sim. E quais seriam as espécies ou as subdivisões, né? Eu costumo chamar, né, pela doutrina que eu utilizo, de substratos do crime, né? Pode vir também para vocês. São os substratos do crime, né? Tem autores que chamam de elementos. Os 3 aí, fato típico, ilícito e culpável, chamam de elementos do crime, substratos do crime. Eu costumo chamar de substrato, até mesmo nas minhas aulas presenciais. O fato típico seria o primeiro substrato, a ilicitude ou antijuridicidade seria o segundo substrato e a culpabilidade seria o terceiro substrato, tá? Elemento, substrato, tudo isso aí pode ser dado como sinônimo aí dos filhos do crime, né? Bem, mas existem algumas diferenças de crime e contravenção que você tem que lembrar. Bem, vamos lá então para um quadrozinho esquemático para você entender. O crime ele tem pena de reclusão e detenção. Já a contravenção penal,
a pena é de prisão simples ou de multa, né? Lembrando que no crime, reclusão e detenção, na contravenção, prisão simples. Prisão simples. O que ocorre? Qual é a diferença de reclusão, detenção, prisão simples? A gente vai ver isso adiante quando a gente for falar aí das penas exclusivamente, né? Aí, na verdade, as três se diferenciam pelo regime inicial de cumprimento da pena. A gente vai ver isso depois, tá bom? Então, vamos lá. Crime, alguma outra característica? A ação penal. A ação penal do crime, ela é a ação penal pública. Essa ação penal pública ela pode ser pública condicionada ou pública incondicionada. E também pode ser de ação penal privada. Agora, na contravenção penal, não. Na contravenção penal só vai ser ação penal pública incondicionada. E agora um detalhezinho interessante, tá? Nós temos aí a tentativa. No crime, acho que todo mundo sabe disso, né, que estuda direito penal, mas no crime é punível sim a tentativa. É punível. Então eu posso dizer que no crime admite-se tentativa e eu puno também a tentativa. A contravenção, aí tomar cuidado com os termos, tá? Na contravenção, é admitido tentativa? Sim. Mas é punível a tentativa? Não. Tá? Eu não puno a tentativa na contravenção penal. Eu não vou punir a tentativa na contravenção penal. Tá ok? Bem, admite-se a extraterritorialidade no crime e na contravenção penal não se admite a extraterritorialidade. Aí eu quero que você... Eu vou até aumentar aqui o quadro para que vocês possam observar comigo. Tá? Aí vocês estão vendo que tem uma caveirinha pequena ao lado da informação, da última informação sobre crime, né? Essa caveirinha, ela vai aparecer toda vez que a informação for importante. Se a informação for importante, for nova, for algo que você deva relembrar, ela vai aparecer, tá ok? Se for muito, muito importante, 2 caveirinhas. Se for, essa caveirinha é o logozinho do R5, tá? Se for assim, porra, tem que saber disso, vai, 3 caveirinhas, tá ok? Bem, isso não é uma informação que foi muito divulgada agora no começo do ano, mas foi muito divulgada, mas eu vou repetir para vocês, tá? O limite máximo de crime, até pouco tempo atrás, era de 30 anos. Pena máxima de 30 anos. Hoje não. Hoje o limite da pena máxima para crime é de 40 anos. Tá? De 40 anos. Quando eu trato de contravenção penal, aí não. O limite máximo de pena para a contravenção penal é de 5 anos. Limite máximo de 5 anos. Se não me engano, lá no artigo 10 da Lei de Contravenções Penais, tá? 10º artigo lá. Tranquilo? Beleza? Agora vamos lá. Beleza. Direito penal trata das infrações penais, não só de crime. Ela trata de infração penal e de contravenção penal. Já vi que existem diferenças, e não só são essas, tá, pessoal? Eu queria até salientar mais uma característica, uma diferença entre crime e contravenção, que é a reincidência. Um exemplo, eu cometo um crime no Paraguai. Venho para o Brasil, lá sou julgado, lá tem todo o procedimento penal do Paraguai. Venho para o Brasil e aqui cometo outro crime. Eu sou reincidente? Sim. Sim, você vai ser reincidente. Agora, quando eu trato de contravenção penal, como a contravenção penal não admite a extraterritorialidade, então, se eu cometer uma contravenção penal fora do país, vir para o Brasil e aqui cometer uma outra contravenção penal ou um crime, eu não vou ser considerado reincidente. Contravenção penal, por exemplo, na Argentina, venho para o Brasil, cometo uma outra contravenção penal ou um crime, não sou reincidente. Agora, tomar atenção. Se eu for para o Paraguai ou para a Argentina, enfim, sair do país, e lá eu cometo um crime e venho para o Brasil, e aqui cometo uma contravenção penal, parceiro, você vai ter sim o Instituto da Reincidência nos seus coros, tá ok? Então você vai ser reincidente sim, senhor. Essa diferença de crime e contravenção a gente vai ver com mais detalhe no decorrer das aulas, que eu sempre vou estar colocando aí informações sobre isso, beleza? Então vamos lá. Cometi uma infração penal.
né? O direito penal estuda não o crime, só o crime. Ele estuda a infração penal em si. O ato do indivíduo cometer uma conduta contrária às leis daquele país. Beleza, cometi isso aí. Qual vai ser o desdobramento dessa minha ação? Eu cometi uma infração penal, ou seja, um crime ou uma contravenção. Qual é o desdobramento disso? Muito bem, meu amigo. Vai ser a sanção penal. Se você falar, foi punido e tal, beleza, tá certo, é sanção penal. Então, o desdobramento disso, que nós estamos tratando agora, da infração penal, ele vai se desdobrar na sanção penal. E quais são as sanções penais? Temos dois tipos de sanções penais: as penas e as medidas de segurança, que, como já disse, posteriormente vai ser visto com detalhes aí. Essa é a aula introdutória, uma aula aí que para você criar uma noção geral. Beleza. Cometi uma infração penal, como consequência, vou sofrer uma sanção penal, que pode ser uma pena ou uma medida de segurança. O que vai diferenciar entre ser uma pena e uma medida de segurança? A conduta que você praticou, né? A gravidade da conduta que você praticou. Então agora, com isso, nós temos fechadinho aí um conceito muito bacana, que é o conceito de objeto de estudo do direito penal. Qual seria o objeto de estudo do direito penal? Muito bem, meu amigo Ricardo. Exatamente isso. A infração penal e a sanção penal. O direito penal, ele estuda tanto a conduta do indivíduo quanto a pena do indivíduo. Claro que nós temos vários princípios relacionados a isso, como um deles que é o da proporcionalidade. Está proporcional a pena com relação à conduta que ele praticou? Essa pena não é muito pesada para a conduta que ele praticou ou não é muito leve para a conduta? Isso aí no direito tem um nomezinho, que é chamado de preceito. Nós temos dois tipos de preceitos: o preceito primário e o preceito secundário. O que seria o preceito primário na definição de um crime? O preceito primário na definição de um crime é a conduta. O que o cara vai fazer. Exemplo, matar alguém. Matar alguém é a conduta. Essa conduta é o preceito primário. É o que você não deve fazer, porque se fizer, será punido. É um dos objetos na infração penal. Eu descrevi o crime que ele fez. Aí o preceito secundário é o quê? É a punição. É a pena que ele vai ter. No caso aí, a pena de reclusão ou de detenção por conta de ser um crime, o homicídio ser crime. Então, quando eu tratar de objeto de estudo do direito penal, nós temos dois. Nós temos o objeto infração penal e temos o objeto sanção penal. Lembrando que a infração penal é a conduta praticada pelo indivíduo, e essa conduta, galera, pode ser tanto omissiva quanto comissiva. O que é a conduta omissiva, que pode ser punida? Um exemplo, a omissão de socorro. Um outro exemplo é a omissão imprópria, quando eu tenho o dever de cuidado e não faço nada contra aquela ação. A gente vai ver isso, claro, aqui mais adiante. E a comissiva? Comissiva é sinônimo de ação. É quando você faz algo para ter um resultado. Tá? Beleza. Espero que até agora esteja todo mundo aí entendendo tudo. Qualquer coisa, manda a perguntinha aí embaixo aí que eu tento responder o mais rápido possível. Tá? Vamos adiantar aqui. Interpretação da lei. Inclusive é o tópico da nossa aula de hoje. Essa interpretação da lei penal. Nós temos vários tipos de interpretação, tá, pessoal? Tomar cuidado aí com algumas delas. Eu coloquei as principais, as mais cobradas, para que vocês possam ter aí uma visão geral. Mas quais são as divisões, as espécies de interpretação da lei penal? São três. É quanto ao sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado. Sujeito também está ali como origem, quando começou a interpretar, quando começou a interpretação, início. Modo é o meio de interpretação. E resultado, a gente vai já ver também
o porquê dele. Inclusive, ele tem uma caveirinha, porque tem que ter uma ressalva com relação a isso. Vamos tratar primeiro, então, do sujeito. Interpretação da lei penal com relação ao sujeito. Temos aí, ó, 3 tipos de interpretação penal com relação ao sujeito. Nós temos a legislativa, também chamada de autêntica. E agora, uma pausa aqui, meu parceiro. Por que que a legislativa é chamada de autêntica? Ora. Porque quem faz as leis é o poder legislativo. Ele formula as leis. O poder legislativo diz o que é ou não crime e o poder judiciário aplica essa lei, né? É claro que o poder judiciário tem um pequeno espaço ali de interpretação. A gente vai ver mais adiante. Mas, nesse caso, quem cria as leis, a origem da lei, o sujeito que faz a lei é o legislativo, né? O poder legislativo pode fazer essa interpretação de algumas formas. Ele pode fazer uma interpretação contextual ou uma interpretação posterior. Ali do ladinho, se você for olhar, vou até colocar maior. Ele tem contextual, interpretação legislativa contextual. Está na mesma lei. Interpretação legislativa posterior. Está em uma nova lei. E o que seria isso? É muito simples. Atentai. Quando eu falo de interpretação contextual, legislativa contextual, eu estou dizendo o seguinte: eu descrevi uma conduta criminosa, preceito primário, a conduta é essa. Aí depois vim e descrevi preceito secundário, pena, a pena é essa. Só que no preceito primário teve alguma palavra que o legislador entendeu o seguinte: cara, eu vou colocar isso aqui mais detalhado nessa mesma lei, nos artigos posteriores, dizer o que é esse termo, o que deve ser considerado esse termo, para que não haja dúvidas. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de peculato. No caso de peculato, foi definido no Código Penal, em um artigo mais adiante, no artigo 327, que dizia o seguinte: ó, quem é o funcionário público para efeitos de peculato? Aí temos, ó, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Viu aí? O legislador, né, foi lá na mesma lei, no Código Penal, ele descreveu a conduta criminosa de peculato. Fez o preceito primário. Descreveu a pena, preceito secundário. E colocou na própria lei, mais adiante, explicando quem era o agente que poderia praticar este crime aí como funcionário público. Isso é interpretação legislativa contextual. E o que seria interpretação legislativa posterior? Ele trata de uma nova lei, ou seja, o Poder Legislativo editou uma norma, colocou essa norma lá, pá! Colocou o preceito primário. O que é o preceito primário? Descreveu a conduta. Não pode fazer isso. Colocou o preceito secundário. O que é o preceito secundário? A pena. Ele disse, olha, se fizer isso, tu vai ser punido assim. Certo? Só que, na descrição primária, ele deu espaço a uma interpretação. Aí ele, mais adiante, ele pega e edita uma nova lei. Uma nova lei. E essa nova lei trata de explicar o que ele quis dizer com o termo utilizado na lei anterior. Certo? Ela está muito voltada, está muito relacionada é muito comum em norma penal em branco. E agora vamos tratar um pouco de norma penal em branco, tá? O que é a norma penal em branco? É uma norma que ela nasce e ela deixa um espaço que vai ser explicado, provavelmente, por uma outra norma. Que pode ser uma lei, que está no seu mesmo status ali, ou pode ser um outro ato administrativo,
que está em um status inferior a uma lei. Tá? Então vamos lá. Norma em branco, norma penal em branco eu descrevo uma conduta criminosa. Dentro da conduta criminosa tem uma palavra, tem um termo que vai ser explicada por uma nova lei. Se for uma nova lei, é classificado de uma forma. Se for algo menor que uma lei, um outro ato administrativo, aí tem um outro nome. Então, quais são as divisões de norma penal em branco? São duas. É a homogênea e a heterogênea. Então, norma penal em branco pode se subdividir em homogênea e heterogênea. O que é a norma penal em branco homogênea? Homo vem de igual, tá? Gene vem de origem, mesma origem, tá? Lato sensus, mesma origem, sinônimo de homogênea, tá? O que é uma interpretação legislativa posterior? É explicada pelo legislador em uma nova lei. Qual o exemplo dela? Que ela é mais comum em normas penais em branco. Nós temos dois tipos de norma penal em branco. A homogênea e a heterogênea. Homogênea, homo vem de igual e genes vem de origem. Então tem a mesma origem. Então quando essa norma penal em branco ela é homogênea, ela é explicada, completada, complementada por uma lei. Certo? Quando ela é heterogênea, hétero, diferente, genes, origem. Então, origem diferente. Quando essa norma penal em branco ela é heterogênea, ela é explicada por algo diferente de uma lei. Que pode ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser qualquer outro ato administrativo diferente da lei. Tá? Agora, volta comigo aqui. Até aí você vai encontrar muito material que fala sobre isso, tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês agora é um pouquinho mais aprofundado, tá? Que é a norma penal em branco homogênea, que ela pode ser homovitelínica e heterovitelínico. Já aprendemos o que é homo, que é igual, e hétero diferente. Agora vamos aí colocar o vitele. Se você lembrar da sua aula de biologia, da professora Gessila Silva do Nascimento, né? Se você lembrar da aula dela de biologia, você vai lembrar o quê? Lembrar que vitelo vem de nutrição. Vitelo vem de nutrição. Ora, vitelo vem de nutrição. Homo vem de igual. Nutrição igual. É nutrida da mesma forma que a outra. Então vamos lá. O que é uma norma penal em branco homogênea? Homogênea porque é completada pela mesma coisa que deu origem à norma. No caso, como é norma penal, lei. Então ela é completada por uma lei. O que é uma norma penal em branca homogênea homovitelínica? Quer dizer que essa mesma lei que vai completar a lei anterior, nela mesmo, ela vai trazer no seu texto explicando o que é o termo. É muito parecido, na verdade, com o exemplo de interpretação legislativa contextual. Tem a mesma ideia, tá ok? Na minha concepção, claro que bem rudimentar, é um exemplo. É um exemplo de norma de interpretação legislativa contextual. Tá? Aonde estaria o exemplo que eu quero lhe dar com interpretação legislativa posterior? Está na norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. E o que é a heterovitelínea? Hétero diferente, nutrição diferente. Então é feito por lei, mas uma outra lei. Aí nós teríamos o caso da norma penal em branco homogênea heterovitelínica, feita por lei, mas por uma outra lei. O outro caso da heterogênea, norma penal em branco heterogênea, eu estaria tratando de complementada por um ato administrativo, né? E esse ato administrativo, um exemplo que é mais cobrado em prova, é o da lei de drogas, que descreve o preceito primário completo, descreve o preceito secundário completo, que é a pena, mas quando se trata de definir o que é drogas, quem faz isso é a Anvisa.
através de uma portaria, dizendo quais são as drogas que são lícitas e ilícitas. Então eu tenho aí uma norma penal em branco, existe a lei, mas existe uma palavra ali que vai ser completada por uma outra, por um ato administrativo. Então ela é classificada como heterogênea, porque é um ato administrativo. E no caso da lei de drogas, é a Anvisa que completa essa lei através de uma portaria, um outro ato administrativo que não é uma lei. Continuando, uma diferença aí que você deve lembrar, muito pouco provável cair isso aí na tua prova. É pouco provável. Mas vamos ver, porque se cair, tu acerta, maldito. E tu acertando, tu fica feliz. Tu ficando feliz, eu fico feliz, caralho. Então vamos lá. Eu vou preencher aqui a tela, tá? Existem dois tipos de norma penal em branco. A norma penal em branco, propriamente dita, e a norma penal em branco ao avesso. Onde é que está a diferença aí? Está nos preceitos. Em regra, a norma penal em branco ela é incompleta no seu preceito primário, né? Exemplo, lei de drogas. A lei de drogas descreveu a conduta de posse, venda, né? Enfim, descreveu lá de drogas, mas não disse o que era drogas. Então, na conduta, existe uma parte dela lá que vai ser completada por uma outra norma. No caso, vai ser heterogênea porque não é uma lei, vai ser uma portaria. E o preceito secundário, que é a pena, está completinho. A pena vai ser de tantos anos a tantos anos, assim assado. De reclusão ou de detenção, porque é crime. Então, está completo. O que está incompleto é o preceito primário. Quando eu falo de norma penal em branco às avessas, ou ao avesso, eu estou tratando aí de preceito primário completo e o preceito secundário incompleto. O que é uma norma ter um preceito secundário incompleto? É dizer que essa norma tem a conduta perfeitamente descrita, mas que a pena não está descrita de forma a contento, certo? Por isso as duas caveirinhas ali, porque é algo importante. E se você não tiver essa informação no seu caderno de resumo, anote essa informação, desenhe esse quadrozinho aí. Eu vou até deixar ele aqui um pouquinho na tela para você dar pausa e anotar. Beleza? Continua aí então. Já falamos sobre interpretação da lei penal, sujeito, completinho, eu estudei e tal. Ah não falamos sobre a científica, né? Vamos para a científica então. Bem, falamos sobre sujeito, apenas a legislativa, né? Autêntica. Agora vamos para a científica ou doutrinária. O que é a científica e doutrinária? A científica e doutrinária é o que faz o direito ter tantas variantes de corrente, cara. Todo mundo tem um posicionamento, e esse posicionamento aí, você tem que saber hoje o posicionamento dos autores mais renomados, que estão sendo mais cobrados em prova, tem que saber os posicionamentos dos tribunais aí também, tanto do STJ como do STF, e em algumas bancas, né, como o pessoal comenta, tem que saber até a posição da banca. Mas vamos lá. O que é uma interpretação de sujeito, científica ou doutrinária? É aqui um estudioso vai colocar. Ele lê a lei sai do Poder Legislativo, é publicada, e com essa publicação, o que acontece? Acontece que os estudiosos pegam ela e vão interpretar ela. Qual é a informação aqui que se deve ter cuidado? É com relação à exposição de motivos do Código Penal. Tá? A exposição de motivos do Código Penal é uma norma considerada de interpretação científica ou doutrinária. Tá? Ela é uma norma de interpretação científica e doutrinária. A questão lá, que vai cair na tua prova, ela vai dizer que é uma norma legislativa. Ou então uma norma judicial. E vai estar errado. Por quê? Porque a exposição de motivos do Código Penal ela não faz parte do corpo dos preceitos, que não faz parte nem do preceito primário nem do preceito secundário. Ela nem define a conduta e muito menos define a pena. Então ela foge do objeto do direito penal, que é a infração penal,
e as sanções penais. Como ela foge do objeto do direito penal, do objeto de estudo do direito penal, ela é dada aos doutrinadores para interpretar esses motivos. Tá? E por último, nós temos aí a interpretação judicial, que é feita aí pela jurisprudência, né, pelos julgados dos tribunais. Bem, terminamos o sujeito, vamos agora então para a interpretação de modo ou meio. Nós temos 3 tipos também: a gramatical, literal, a lógica e a evolutiva. Bem, a gramatical é simples, é ler, saber o significado de cada palavra, entender cada palavra e interpretar literalmente aquilo. Tá? A gramatical. A lógica ou teleológica, ela é um desdobramento lógico da leitura de uma norma. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui que bigamia. Ah, bigamia é crime. Né? Bigamia é crime. A gente está aqui como exemplo. Então, bigamia, 2. Se a bigamia é crime, logicamente que o legislador quis definir essa conduta limitando o casamento a apenas 2 indivíduos, né? Não a 3. Se a bigamia, ser casado com 2 mulheres ou 2 homens, é crime, e a poligamia? Aí eu lhe pergunto, seria necessário o legislador se ocupar de novo e tratar de todo o processo de formação de uma lei para definir algo que, por interpretação lógica, poderia ser desdobrado? É o caso da poligamia. Se a bigamia está sendo criminalizada, a poligamia com certeza também seria, né? Isso aí é uma interpretação lógica. E a evolutiva? A evolutiva ela é, ou adaptativa. A nossa sociedade está sempre evoluindo o tempo inteiro. Então, o direito penal está muito voltado às condutas sociais. Então, uma conduta social que hoje pode ser crime, amanhã pode não ser mais. Ou o contrário, que hoje não é crime, amanhã pode passar a ser. Essas evoluções sociais, elas são estudadas, elas são, quando utilizadas, são dadas como interpretação evolutiva. Tá? E resultado. Tem uma caveirinha aí, te preocupa, né, irmão? Nós temos 3 tipos, mas vamos trabalhar com 2, porque um é muito a outra forma de resultado, que é a descritiva, é muito lógica também, né? A descritiva é exatamente o que está ali na lei, né? Descrever o texto. E o que é a extensiva? A interpretação de resultado extensiva, ela é aquela interpretação que aumenta o alcance da palavra. Quando eu tenho uma interpretação extensiva, eu estou aumentando o alcance da palavra. Então eu entendo que o legislador quis que aquela palavra tivesse um alcance maior. Então eu dou essa interpretação. Existe uma confusão muito grande com relação à interpretação extensiva. Por quê? Porque se entende o seguinte, que se quem vai interpretar essa lei, no caso aí, em regra, o Poder Judiciário, né, que vai trabalhar com esse tipo de interpretação, ele vai dizer o seguinte, poxa, se a interpretação extensiva aumenta o alcance da palavra, logo, a interpretação extensiva está aumentando o leque de possibilidades daquele crime, de cometimento daquele crime. Logo, ela não pode ser utilizada para prejudicar o réu, porque causaria a insegurança jurídica. Bem, isso é muito controverso, né, pessoal? Muito controverso. Por exemplo, para quem estuda para a Defensoria Pública, eu já vi materiais que diz que não é aconselhável você levar isso em consideração. É aconselhável você levar isso em consideração e dizer que ela não pode ser utilizada para prejudicar o réu, só para favorecer o réu, né? Mas para quem estuda, por exemplo, a promotoria,
ir para carreiras policiais, ela é dito que não. Aí tanto faz, ela pode tanto prejudicar quanto ajudar, né? Tanto prejudicar quanto ajudar, se eu aumentar o alcance da palavra. Essa discussão é bem acalorada, principalmente com as outras formas de interpretação e com uma forma de integração que a gente vai ver posteriormente, tá? Bem, a outra seria restritiva. E o que é restritiva? Essa interpretação diminui o alcance da palavra, limita o alcance da palavra. Aqui não temos problema, porque se ela diminui o alcance da palavra, ela está diminuindo os casos que vão ser julgados aí quando você praticar essa conduta. Certo? Beleza? Beleza. Tem uma interpretação aqui que eu coloquei até separado, que é a interpretação analógica. E tomar cuidado com isso. Nós temos a interpretação analógica e nós temos a analogia. Analogia. Então, cara, tem umas questões, acho que só uma questão, se não me engano, da Banca CESP, que ela trouxe o termo analogia, se referindo, querendo dar a entender que fosse uma forma de interpretação. Isso causou uma confusão grande na época dessa questão e não foi anulada, a banca segurou o gabarito, mas ela é algo estranho aí quando se trata desse conteúdo, tá? Quando a gente vai ter algumas aulas aí com questões, aí vai ficar, vou tentar trazer ela para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Bem, o que é a interpretação analógica? Bom, eu só posso interpretar, e aí vai ter aqui uma dica bacana, eu só posso interpretar o que eu estou lendo. Eu leio para interpretar, é uma lei, então eu estou lendo para interpretar. Só que algumas normas do direito vão trazer uma fórmula casuística terminando com uma fórmula genérica. E o que seria uma fórmula casuística? Ela vai te dar ali, o encerramento genérico, ele vai te dar vários exemplos de condutas que devem ser criminalizadas, ou seja, de preceitos primários, vai te dar vários exemplos, e depois vai dizer, ou outras formas, ou outros meios, tá? Como é o caso bem aí, do artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, aí vai lá inciso 3º, com emprego de veneno, olha aí, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Quando ele deu essa abertura aí, falando sobre outro meio, ele está dizendo que, seu juiz, se tiver algo parecido com, se tiver uma conduta parecida com essas que eu acabei de dar como exemplos, arromba bem aqui, papoca o caboclo bem aqui, nesse artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Tá ok? Ele dá um exemplo e depois diz, ou outro meio. Beleza? Tranquilo? Adiante. Por último, vamos falar sobre analogia. Cara, lembra, analogia não é forma de interpretação. Analogia é forma de integração do direito. Qual é a diferença entre interpretação e integração? Interpretação, eu leio e interpreto. Integração, integrar, fazer parte. Se eu vou pegar uma técnica e vou deixar que ela faça parte do meu ordenamento jurídico, é porque não existia uma lei para aquilo. Não existia uma lei para aquele caso. Mas o direito também não pode te deixar sem resposta. Não existe a lei e o direito não pode te deixar sem resposta. Como ele não pode te deixar sem resposta, o pessoal que vai julgar, eles vão poder fazer uma forma de integração da norma. E o que seria isso? Eles vão olhar um caso parecido e vão fazer uma analogia. Uma analogia. Por mais que para o seu caso especificamente não exista essa lei, ele vai fazer o quê? Ele vai usar um exemplo e colocar como uma analogia. Só que a lei para o seu caso não existe. Tem que existir. Aí vem um termo chamado lacuna. Cara,
Para mim, o termo correto seria lacuna no ordenamento jurídico. Isso aí seria, acho que seria o mais correto de se dizer. Eu tenho um espaço ali que não está preenchido nas nossas leis, né? As questões podem trazer lacunas na lei, espaços na lei, e vai estar como gabarito correto. Lacunas na lei vai estar como gabarito correto na maioria das questões, tá? Bem, a analogia não. Como não existe lei e o juiz vai interpretar de forma parecida, vai ser então só utilizada em Bonaparte, ou seja, para auxiliar, para ajudar o réu. E aqui nós temos uma questãozinha aqui que eu trouxe para vocês como exemplo. Para o vídeo aí, tá, pessoal? E tenta responder a questão. Acerca do emprego da analogia no âmbito do direito penal brasileiro, assinale a alternativa correta. A regra é a proibição do emprego da analogia no âmbito penal, por força do princípio da reserva legal. Todavia, a doutrina é remansosa em admitir esse recurso quando se apreciar em bona parte. Ou seja, galera, ela está ali para que você possa utilizar para ajudar o réu. Só é utilizada em casos extremos, está corretíssimo isso aí, e ela é utilizada para auxiliar o réu. É utilizada para auxiliar o réu, tá? Por que ela diz assim, ó, que a regra é a proibição? Porque a regra é seguir as leis. O juiz só pode aplicar as leis. É o que ele pode. É o que ele pode fazer. Ele tem um espaço de interpretação? Tem. Mas a função do juiz é a de colocar em prática o que foi criado pelo Poder Legislativo. Essa é a função dele. Então, para isso, nós temos a reserva legal. Né? A reserva legal. Só pode atuar quando existir lei para aquele caso. Tá? A letra A está perfeitamente correta. Eu acredito seu gabarito da questão. O gabarito da questão, letra A. Vamos ler as outras ler as outras alternativas aí e responda em casa, tá ok? Bota nos comentários aí se tiver alguma dúvida, tá? Vamos para a próxima questão. Meu tempo aqui está estourado já. Dá uma pausa no vídeo aí e leia. Assinale a opção correta acerca da interpretação da lei penal. A interpretação extensiva é admitida em direito penal para estender o sentido e o alcance da norma, até que seja atingido a sua real acepção. Sim. Correta a letra A, né? A letra A está correta. E o que nós temos aí, pessoal? Nós temos aquela ideia lá, né? A extensiva aumenta o alcance da palavra. Logo, se aumenta o alcance, ela vai fazer com que você tenha um alcance de casos maiores, né? Mas a ideia sempre é de fazer com que esse aumento chegue a chegue a alcançar o que o legislador quis dizer com aquilo. Entendeu? É como se fosse um tradutor. Não, ele quis dizer é isso. Tá? Leia as outras alternativas e comenta aí no vídeo, caso você tenha alguma dúvida. Próxima questão. Dá uma paradinha aí e responda. A interpretação analógica é aquela que abrange os casos análogos, mediante uma fórmula casuística gravada no dispositivo legal e que sirva de norte ao intérprete. Esse tipo de interpretação, mesmo ampliando o alcance da norma penal, por abranger hipóteses não previstas expressamente pelo legislador, é admitido no direito penal. E aí? Está corretíssimo, tá? O gabarito vai ser correto. E olha lá, vê o cargo, promotor de justiça, viu? Promotor de justiça, MPE de Goiás aí, 2019. A questão está correta. Está correta. Bem, galera,
com isso, encerro essa aula, tá? Nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo. E com o tempo a gente vai pegando aí mais intimidade. Mas o que eu quero é que vocês comentem aí. Quem está assistindo esse vídeo e está no grupo lá do WhatsApp, eu vou formular uma lista de questões para que você possa responder, tá? E você só me manda um oizinho aí que eu te coloco lá no grupo, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus e um cheiro. Tchau, tchau, galera.